E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no canal hoje para a gente conversar um pouco sobre o Coringa. Mas não especificamente sobre o Coringa, mas sobre o que o Coringa causou aos atores que o interpretaram no cinema. De onde vieram as suas interpretações, de onde vieram as suas facetas para o personagem, seu estímulo, o que os interessou no personagem. Como a gente sabe, o Coringa ele vem crescendo durante os anos em relação à popularidade, ao ponto até de ser aclamado como herói no último filme. Eu acredito que a psicanálise do personagem, a loucura, o sadismo, né, e a inteligência do personagem, e uma das coisas que é mais curiosa sobre isso é a origem dele, que a gente não sabe realmente qual é, de onde ele veio. A gente sabe como ele se tornou Coringa, mas a gente não sabe a real origem dele, porque ele teve diversas origens. Para começar, eu quero falar com vocês sobre Jack Nicholson, que foi o primeiro Coringa do cinema. Jack, ouça. Quem sabe a gente entra num acordo? Jack morreu, meu amigo. Você pode me chamar Coringa. Como pode ver, eu fiquei mais feliz. Jack! Mas que dia! Em 1988, ele teve que ser convencido pelos produtores e pelo diretor Tim Burton a fazer o personagem. Ele não queria, ele negou diversas vezes, e ele teve que ser convencido com um acordo junto com seus amigos, tal, com as pessoas que trabalhavam com ele. Só que o que ele tinha de material de pesquisa para a época era o Coringa do César Romero, da série de TV. Ben está ali! Ben, Ernie, ben! W.C. Fields! Ben, ben! Era um Coringa muito galhofa. Era aquele Coringa engraçadão. Era um bandido comum. E o Jack Nicholson ele colocou um pouco mais na personalidade do personagem. O que ele conseguiu tirar dos quadrinhos na época foi aquele Coringa um pouco gangster, que é exatamente como é retratado no filme. A gente teve ali uma menção de um nome que era Jack Napier, que foi um nome criado para o filme. A origem dele foi mostrada como ele se tornou Coringa, mas também foi mostrado um vislumbre do passado, que ele já era um bandido antes, que acabou até interferindo na morte dos pais do Bruce Wayne. Mas até hoje, quando Jack Nicholson é perguntado sobre o personagem, ele disse que foi um dos personagens mais difíceis de ser interpretado, porque mexeu com o psicológico dele. Ele já tinha feito o Iluminado, que é um dos maiores clássicos do Stanley Kubrick. Porém, para um ator como ele, em uma época totalmente diferente, ele já sentiu o peso do personagem. Ele já sentiu que aquilo ali era algo que você não poderia brincar. É tanto que diversas vezes ele chegou a falar que ele tinha que se isolar, que ele tinha que ficar um pouco afastado para poder se centrar novamente e voltar. Ele disse que foi um dos personagens mais complicados que ele já fez. Mas o ponto de ligação que eu quero identificar para vocês é exatamente esse. A referência que ele tinha. A referência que ele tinha era, como eu falei, o Coringa da série de TV, que era aquela galhofa, aquela brincadeira toda. Mas ele teve o
o discernimento, né, de ver que ele poderia também utilizar daquele ponto de partida, mas acrescentar algo que desse mais veracidade ao personagem. E foi o que aconteceu, e é por isso que o Coringa do Jack Nicholson talvez seja um dos mais icônicos do cinema e talvez um dos mais lembrados. Agora a gente vai tentar entender um pouco do que aconteceu com o Heath Ledger. Todo mundo, eu acredito que 99% da galera que está vendo esse vídeo já viu o Cavaleiro das Trevas e considera o Heath Ledger talvez o melhor Coringa de todos. Ele foi uma das encarnações e uma das interpretações mais viscerais que você pode ter do personagem. Jack Nicholson era o Coringa comediante, era o Coringa das piadas, era realmente aquele Coringa que em qualquer momento ele parava para fazer uma piada da situação. Isso o afetou já naquela época. O Heath Ledger, eu acredito que um dos grandes fatores que o levou a essa pesquisa, a esse mergulhar fundo na psique do personagem, foi por causa de uma entrevista que ele deu assim que ele aceitou fazer o Coringa no cinema. Ele deu uma entrevista, eu não lembro o jornal que saiu, mas eu lembro perfeitamente que foi algo que chocou todos os fãs. Ele disse que ele não lia quadrinhos, que achavam que quadrinhos era bobo. Ele vivia na Austrália, então talvez por isso ele não tivesse acesso ou simplesmente não se interessasse por quadrinhos. Isso fez com que a mídia, os fãs, todo mundo caísse em cima dele. Como é que você vai colocar um adolescente que fazia filmes adolescentes na época, comédias românticas, para fazer o Coringa? Que peso isso vai ter? Isso fez com que ele se isolasse num quarto de hotel, que ele procurasse referências. E uma das referências, talvez a mais perigosa que ele teve, não foi a referência do Coringa do Jack Nicholson. Foi essa aqui, ó. A Piada Mortal. A Piada Mortal foi o livro de cabeceira do Heath Ledger para fazer o Coringa. Você pode identificar aqui diversas cenas e referências que foram utilizadas não só no filme, mas por ele. O sadismo. Você acha que ele era o anarquista? Que a gente fala, o Heath Ledger era o Coringa anarquista. Ele não era, ele era o Coringa sádico, extremamente inteligente. Você quer ver aqui como não é brincadeira o que eu estou falando? Essa cena aqui, que acontece de uma forma um pouco diferente dentro da delegacia de Gotham, que é o Batman frente a frente com o Coringa conversando ali. O sadismo utilizado, e aqui no quadrinho não é o Coringa, né? Mas foi muito bem representada essa cena. E olha isso aqui. Quem leu A Piada Mortal sabe do que eu estou falando. E quem não leu, quando lê, vai entender o que eu estou querendo dizer. O Coringa do Heath Ledger era o Coringa sádico, que gostava de apanhar. O Harvey sabe de você e a coelhinha dele. Onde estão eles? Matar é fazer uma escolha. Onde estão eles? A escolha entre uma vida ou outra. Seu amigo, o promotor público, ou a noivinha recatada. Você não tem como me ameaçar. Nada a fazer com toda a sua força. Relaxa, eu vou contar onde eles estão. Os dois estão. E o seu dilema é que você vai ter que escolher. Ele está... Sabe onde você percebe isso, que é um Coringa que não está nem aí? Que é aquele Coringa que ele quer mais é que tudo realmente pegue fogo, como ele fala. Ele diz que é um agente do caos. Mas por quê? Porque ele se sente bem. Essa cena que eu estou falando é aquela cena em que eles estão no... o Batman está perseguindo o caminhão. O caminhão vira, ele se levanta já todo ali, ele fica, me atropela, me atropela, me atropela. Porque ele quer ser atropelado. Porque se ele for atropelado, cara, ele pode acontecer dele morrer, ele vai acabar ganhando. É uma luta psicológica que ele tem com o Batman de uma das formas
mais incríveis que foi colocado no cinema, porque ele machuca, ele sequestra quem o Batman ama. O Batman vai na prisão onde ele está e espanca ele e ele ri. E ainda fala, você não tem com que me ameaçar, porque eu estou aqui me sentindo muito bem com o que você está fazendo. Pode continuar a me bater, cara. Isso aqui na Piada Mortal, ele faz isso com o Gordon. Ele faz isso com a Bárbara, que deixa claro aqui que além de atirar na Bárbara, ele ainda estupra. E era isso aqui que o Heath Ledger tinha como referência. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ao passar do tempo, apesar desse quadrinho ter saído na época, e o Tim Burton ter dito que isso aqui foi uma referência para ele, foi um dos primeiros quadrinhos que ele leu, mas a gente não vê nada desse Coringa no Coringa do Jack Nicholson. Esse Coringa é o Coringa do Heath Ledger. O sadismo de não se importar, de querer ver tudo pegue fogo. Isso aqui é o que levou o Heath Ledger a se isolar e a entender a profundidade que o personagem tinha. Sabe? Isso aqui, cara, foi de extrema... Foi perigoso, eu diria, para o Heath Ledger. Eu não estou dizendo que o quadrinho é perigoso. Eu estou dizendo que para o ator que foi fazer a pesquisa, ele mergulhou tanto na psique do personagem que ele acabou se identificando com quem o personagem era e se tornando quem ele era. Isso levou ele a ter problemas psicológicos. Ele já tinha, eu acredito, problemas para dormir, de insônia. Começou a tomar remédios para dormir. E acabou que, infelizmente, ele veio a falecer por causa do personagem. Não por causa do personagem, mas por causa da pesquisa. Isso levou ele. Então os dois Coringas que a gente falou até agora foram muito pontuais em fazer o que fizeram. Então a gente chega no Coringa do Joaquin Phoenix. O Coringa do Joaquin Phoenix é considerado por muitos como Coringa definitivo. Ele, o Coringa do Joaquin Phoenix, ele é o perturbado. É um cara que tem transtornos mentais e que se tornou Coringa através da falta de ajuda da sociedade, por um preconceito da sociedade. Isso, ele fala isso no filme, na cena do Murray. Ele fala que o que acontece quando um doente mental é excluído, é abandonado pela sociedade. Essa cena mostra a forma como Coringa se tornou o que é. Do I look like the kind of clown that could start a movement? I killed those guys because they were awful. Everybody is awful these days. It's enough to make anyone crazy. Okay, so that's it. You're crazy. That's your defense for killing 3 young men? No. They couldn't carry a tune to save their lives. Oh, why is everybody so upset about these guys? If it was me dying on the sidewalk, you'd walk right over me. I pass you every day and you don't notice me. But these guys, what, because Thomas Wayne went and cried about them on TV? You have a problem with Thomas Wayne? Too. Yes, I do. Have you seen what it's like out there, Murray? Do you ever actually leave the studio? Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. You think men like Thomas Wayne ever think what it's like to be someone like me? To be somebody but themselves? They don't. They think that we'll just sit there and take it like good little boys, that we won't werewolf and go wild. It's out there. 2 policemen are in critical condition. You're laughing. You're laughing. Someone was killed today because of what you did. I know.
How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with you. loner That's with a it. society that abandons him and treats him like trash? Call the police, I'll Gene. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. Ele mostrou dentro da sociedade que existem milhões de pessoas como ele. A revolta que acontece em Gotham, do assassinato que ele cometeu, matando aqueles três no metrô, que foram os três babacas, como ele fala, e realmente os caras são babacas de verdade, mas eles não mereciam aquilo. O que causou? Ele se tornou um símbolo, assim como o Batman também é um símbolo. Ele se tornou um símbolo de que você não precisa baixar a cabeça, de que você pode, de que você tem que ser mais. À margem da lei, não dentro da lei. O Batman, ele é um símbolo da lei. O Coringa, o Joaquin Phoenix, não. É tanto que no final você o vê naquela cena, ele endeusado por todos, pelos criminosos, se tornando o Coringa de verdade. O Coringa que coloca um sorriso no rosto, porque mostra aquilo tudo que ele fez. O que ele fez. Com problemas psicológicos, com distúrbios, sendo massacrado pela sociedade, sofrendo preconceito da sociedade. É incrível como a sociedade hoje virou o contrário, endeusando um criminoso, como é mostrado no filme, endeusando um criminoso e colocando a culpa em todos os outros. O Coringa do Joaquin Phoenix talvez seja o mais verdadeiro de todos, porque basta um dia ruim para que as coisas comecem a dar errado. Mostrou que para ele chegar àquele ponto, ele teve que passar por muita coisa. Só que diferente dele, ele não teve um auxílio psicológico que realmente o ajudasse. Ele teve um ponto de ruptura. E esse ponto de ruptura culminou no que ele é. E o Joaquin Phoenix, ele não teve referência. Ele disse que não ia ler quadrinhos, que ele queria fazer um Coringa dele, um Coringa próprio, com uma identidade própria. Já o Todd Phillips, ele disse que leu quadrinhos, ele tentou colocar algumas referências e você acaba identificando algumas poucas referências de quadrinhos no filme. Mas o filme é extremamente limpo. A atuação do Joaquin Phoenix é inegavelmente perfeita. Perfeita. E ele é um Coringa extremamente real. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, eu agradeço a vocês. Espero que vocês tenham entendido essas questões que eu coloquei, que não são para que a gente venha a pensar e ser algo, ah meu Deus, e agora o que farei? Não, é para vocês verem como existem pessoas que podem ser influenciadas e se deixam influenciar por você, por outras pessoas, e que não tem um ponto de referência para dizer, opa, não é por aí. Mas infelizmente foi o que aconteceu com esses atores. Eles mergulharam fundo demais. Foram além do que se esperava. E por isso se tornaram ícones. Se tornaram referências para os outros. Eu deixei de fora o Coringa do Jared Leto porque eu não vi profundidade. Eu peço perdão a vocês. Mas infelizmente ele parece estar simplesmente jogado ali. Eu queria falar sobre esses três, que esses três são referências para todos os outros à frente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E fiquem com a gente aí, curtam o canal, compartilhem, comentem aí o que vocês acharam. Valeu, galera. Muito obrigado.